Com a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus esteja abençoando a vida de vocês, no poder do Espírito Santo. Saúdo também a todos aqueles que estão online e aqueles que vão receber essa mensagem posteriormente. Que Deus esteja abençoando vocês também com esta mensagem da palavra do Senhor. O texto da palavra do Senhor está em Provérbios 22, versículo 6. A gente vai concluir a mensagem. Nós começamos a falar sobre os principados e passamos a falar das suas ações na vida das crianças e dos adolescentes. E hoje então, nós vamos estar falando sobre ensinando essas crianças e adolescentes nessa geração que precisa de uma direção de Deus nas suas vidas diante de todos esses problemas. Em nome de Jesus Cristo. O texto está em Provérbios 22, 6. Corrigida Fiel diz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. A Revista Atualizada diz: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, e no poder do Espírito Santo, nos ajude nesta palavra, Senhor, que nós possamos estar alcançando os corações, que o Senhor seja soberano para iluminar e nos ajudar a entender a tua palavra e a sermos abençoados em nome de Jesus Cristo. Como eu havia dito, pode se sentar, irmãos, por favor. Muitos pais deram aos seus filhos estudo em escolas boas, viagens, celular, tablets, moto, roupas e tênis de marca. Tudo que é material, e acham que estão satisfeitos e realizados com isso. Aí vem o choque quando começa a descobrir coisas terríveis que os filhos fazem, e se pergunta por quê? Onde foi que eu errei? Qual a minha culpa? Aí começa o complexo de culpa. É um exemplo bem notório de filhos assim, que ficou famoso, foi de Susana von Richthofen, né? Que ela mandou os dois irmãos dela, Daniel e Christian, matar os seus próprios pais, Manfred Albert e Marísia, com marretadas na cabeça, em 31 de fevereiro de 2002. A nossa luta, ela não é contra a carne e o sangue. Ela é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. O que precisamos atender? Ensinar aí, a palavra hebraica, kaunak, quer dizer treinar. É instrução a ser dada a uma criança, treino mesmo. Criança, fala entre a idade da infância e adolescente, a palavra nahar. Desviará aí, quer dizer desviar-se do caminho. A gente tem uma missão, como pai, como mãe. E essa missão é de ensinar o caminho ao nosso filho, à nossa filha. Não necessariamente será uma tarefa fácil, até porque de fato o Senhor nunca prometeu facilidade para ninguém. Mas como que nós podemos ajudar as nossas crianças e adolescentes contra esses ataques, contra essas influências? Primeiro você precisa compreender uma coisa. Em Provérbios 22, 15, a palavra de Deus diz o seguinte: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Ou, como diz a Bíblia Viva, toda criança é rebelde e desobediente por natureza. Para vencer esse problema é preciso um castigo severo, mas amoroso. A primeira coisa que você tem que compreender é que o problema vem do coração da criança. A palavra ivelete, traduzida como estultícia quer dizer loucura, insensatez, perversidade. O sentido da palavra é que o coração da criança, logo de início, já vem preso a ele o desprezo à sabedoria, escolhendo aquilo que é pouco inteligente, que é uma palavra utilizada em português, idiota. Isso diz o original. Faz com que a criança seja rebelde, desobediente e perverso.
filhos que batem os pais, matam os pais, roubam. Então, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que o coração da criança já traz, a gente fala que anjinho, é subestimar a natureza. Por que não se precisa ensinar uma criança a fazer coisa errada? Porque a estultícia já vem amarrada, né? Ligada é amarrada, quer dizer, os nossos filhos, todos os filhos, assim como nós, já nascemos com a natureza de Adão para resistir àquilo que é correto. A palavra vara, sheibet, fala isso mesmo, é vara, um galho, pode ser traduzido como um cajado de pastor. É a vara da disciplina, que era usada para a correção, tanto de escravo, de um tolo, como de um filho. A vara, ela é um instrumento que, quando aplicado da forma correta, ela é essencial. Então ele fala, a primeira coisa que a gente tem que compreender é que a natureza dos filhos já vem no coração dele, essa estultícia. A palavra correção aí é disciplina, castigo. Muitas vezes a disciplina basta que seja aplicada o castigo, né? Você tira alguns benefícios. Afugentará quer dizer remover, afugentar mesmo. Então, como que a gente afugenta essa disciplina, essa estultícia? Através da correção. Agora sim, como que eu vou entender isso? Você poderia estar perguntando, pastor, como que eu vou entender esse problema do coração? O que quer dizer isso? A estultícia está ligada. Isso significa o seguinte, vamos traduzir para o português. Você vai ensinar 100 vezes para o seu filho a não mentir, não fumar, não usar droga, não fazer tatuagem, não usar piercing, não ser isso ou aquilo. E com 2 vezes que os coleguinhas dele falam para ele que aquilo é bom, ele deve fazer assim, ele vai fazer. Aí você fica, mas por quê? Porque a estultícia está ligada ao coração da criança. E aí é que Deus coloca a vara como uma ferramenta. O segundo é usar corretamente a vara da disciplina. Provérbios 23, 13 e 14 diz assim: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e a livrará a sua alma do inferno. Infelizmente, muitos filhos estão na marginalidade. Hoje são bandidos, criminosos, assassinos, foragidos da polícia, alguns estão presos. Por quê? Ora, se poupou no passado as varadas, hoje tem um fruto aí. Provérbios 29, 18 coloca assim: não corrigir com raiva, né? Ele diz assim: castiga o teu filho enquanto há esperança, mas não deixes que o teu ânimo se exalte até o matar. Quer dizer, a disciplina de vara, ela exige que quando você vai fazer a vara mesmo, você seja calmo, sereno, explique aquilo que você já ensinou e que o seu filho está insistindo em desobedecer. Usar a vara não dá autorização para os pais fazerem agressão, bater com as mãos, violências, maus tratos, até porque vai ter problema aí com os direitos da criança e do adolescente. A disciplina, ela deve ser uma coisa calma e consciente. Eu acredito que muitas vezes os castigos, porque a disciplina, ela envolve muitas vezes retirar privilégios, aquilo que se gosta mais, não sendo coisas espirituais, né? Vai impedir a criança de estar, o adolescente, das coisas espirituais. Já está difícil, né? Mas as coisas materiais, as coisas do mundo, o uso de celular, tablet, coisas assim, joguinhos, essas coisas mais, as coisas espirituais não, essas a gente tem que manter, né? Bater com a vara? Provérbios 10, 13 diz: nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. A palavra gave, traduzido como costas, fala do meio, é o bumbum. Esse é o local para ele apanhar. Bater cabeça e fazer, e dar chute, coisa nas costas, isso tudo está fora da Bíblia. Também Efésios 6, 1, 4 fala assim, que a disciplina não pode ser para irritar. Filhos, obedecei a vossos pais do Senhor, pois isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Então, uma primeira coisa, o ensinar o filho a obedecer, para que também ele tenha uma vida longa e seja abençoado. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-nos na disciplina e na admoestação do Senhor.
Então, o provocar aqui é ficar fazendo coisa para irritar. Aquela coisa que fica falando. Não, não tem que estar falando. Você dá o aviso, não cumpriu, você age. Não fica aquela coisa que bate boca, aquela discussão, isso é desnecessário e não vai edificar. Ira, né? A palavra disciplina aí, paidia, significa todo treinamento e educação infantil para corrigir quando o filho transgride lei e as ordenanças de uma família cristã. A palavra admoestação, no Tésia, ela não quer dizer necessariamente a correção brusca. Primeiramente, ela fala de treinamento com palavras, de encorajamento, de você sentar e explicar passo a passo o que é necessário ser feito. Ela passa a fazer parte da correção disciplinar quando, por várias vezes, não se obteve êxito conversando. Os pais que amam os filhos procuram aplicar o melhor e mais apropriado método de disciplina. Por quê? Provérbios 29:15 diz: a criança que é corrigida com umas palmadas aprenderá a se comportar direito. A criança que sempre faz o que quer faz dos seus pais vergonha em público. Então, criança mimada, ele está falando aqui, né? Todo filho precisa saber do limite. Podemos brincar, podemos ser amigos, mas tenha limite. Entenda o limite que você tem. Provérbios 17:21 diz: o pai de um jovem tolo e rebelde sempre será uma pessoa infeliz. Infelizmente, as crianças hoje se tornaram adolescentes, assim, acabam trazendo muito transtorno, né? Como que é importante atender o seguinte: à medida que o filho vai crescendo, tem que mudar a forma de conversar com ele. Não adianta querer estar tratando um filho que já está mocinho, como se ele fosse uma criancinha. Isso até irrita. Berçário, jardim da infância, de 1 a 5 anos. As principais atividades: comer, dormir, brincar, perguntar. O ensino ilustrativo é de muita importância nessa fase. Tudo que é rítmico, né? Hinos, especialmente, né? Isso ajuda muito o sistema nervoso desses que estão nessa idade. Os primários, de 6 a 8 anos, a imitação continua firme, né? O que eles veem, eles fazem, falam. É onde começam os pecados sexuais, quando a perversão dos costumes e a influência do meio, e não se toma cuidado com que tipo de pessoa eles estão se relacionando. Os juniores, de 9 a 11 anos, basta a investigar o porquê das coisas. A influência das redes sociais tem sido tremenda nessa fase. Se vocês lembrarem, se não, ouçam a mensagem de domingo passado, vocês vão ver que muitas das estatísticas que foram feitas no Brasil e no mundo mostra que essa fase é onde estão acontecendo as piores barbaridades, de 9 para frente, na vida deles. Costumam rejeitar a ideia dos adultos. Aí é o perigo dos mal, do mal como drogas e outro tipo de mal. Por isso que é importante haver muita instrução. Aí começamos a fase bomba. Os intermediários, dos 12 aos 14 anos, propriamente dito, os adolescentes. Aí as mudanças rápidas acontecem em todo sentido. Os desenvolvimentos nos grupos vão determinar as práticas. Muito do que se tem visto hoje estão acontecendo nessa fase da idade. É a preparação para a vida de um discípulo. Então é muito importante a conversa, o ensinamento, ouvir, e mesmo que fale algo que esteja fazendo, muitas vezes é importante dar atenção ao que está sendo dito, para que não fique aquela situação de você só ficar descobrindo pelos outros, entendeu? Então tem que aprender a ouvir, e às vezes falam que fez uma bobagem, a mãe já perde toda a estribeira. Não é assim que age. Escuta primeiro, vê, para saber a melhor forma de ajudá-lo. Nessa fase dos 12 aos 14 anos, infelizmente, é que está havendo muito desvio, e eu vou falar disso daqui a pouco. Meninos procurando meninos e meninas procurando meninas. Secundários, dos 15 aos 17, é a fase auge da adolescência. Aí acontece a fase sentimental acentuada, as paixões. Aí começam aquelas paixões terríveis, né? E infelizmente,
A influência das redes sociais aumenta muito o número de suicídios em função disso daqui. E dos 18 aos 24, que é a idade dos jovens, né? A idade de ouro, da formação. Aqui está pronto o filho. Se a formação dele foi ruim, ele vai se tornar um filho problemático. Por isso que hoje, dentro das igrejas, existem muitas pessoas que são extremamente problemáticas. E mudam, sempre com problemas. Casamentos instáveis, adultério, prostituição, drogas e tudo afim. Aqui, essa fase, basicamente, já incorpora tudo o que recebeu. E a gente pode ver que a Bíblia tem alguns exemplos de pais que fracassaram em disciplinar o filho. Jacó, olha o que fizeram seus filhos. Eli, infelizmente, também foi um péssimo exemplo. Davi e Samuel. Eu posso lembrar exemplo de pais que toleram essas coisas e ensinam as coisas da forma errada. Um vídeo que passou muito eu vi no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, em que um pai estava filmando o filho pequenininho, chutando a mãe dele. Todo mundo rindo e achando bonito e engraçadinho. Ai, que bonitinho. Esse é o pensamento do mundo. Quer dizer, a criança está aprendendo como agir, que ele pode fazer tudo o que quer. Estava chutando a mãe, e todo mundo achando bonito, a própria mãe, todo mundo achando lindo aquela cena. Aí, quando acontecem as situações que a gente vê hoje, nos dias de hoje, os filhos agredindo os pais, fazendo coisas bárbaras, todo mundo depois fica perguntando por quê. Ora, ele recebeu e aprendeu, ele é o centro do mundo, ele é o centro do universo, e ele vai exercer isso. E aí, claro, lá fora, ele vai ter que aprender a verdade, que as coisas não são como ele imagina. Uma disciplina, ela faz parte, é algo muito importante. Depois ele fala, ensine o teu filho sobre tudo e dê exemplo. Provérbios 22:6. Ensina a criança o caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Isso aqui é importante, nós temos 2 versículos. Um para a mãe e um para o pai. Ezequiel 16:44 diz assim: eis que todo o que usa de provérbios usará contra ti esse provérbio, dizendo, tal mãe, tal filha. Então mostra primeiramente o exemplo das mães das suas filhas. As filhas vão ficar de olho para ver como é que é a mãe. Depois João 5,19, Jesus diz, falando dele e do pai, mas Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não vir fazer o pai. Porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. É um princípio fundamental. Os filhos imitam os seus pais. Então, ensine o seu filho a orar. Ora com ele, deixe ele ver que você é uma pessoa de oração. Ensina seu filho a ter amor em ler as Escrituras, ter amor às coisas de Deus, mas deixa ele ver você fazendo isso também. Ensine-o a ter compromisso com as coisas de Deus, deixa ele ver que você também tem compromisso com as coisas do Senhor. Ensine-o sobre tudo, como tratar dinheiro, sobre a vida sexual, não deixa aprender lá fora, nos estudos. Ensine sobre drogas, sobre bebidas alcoólicas, sobre tatuagem, piercing, ensine sobre tudo. Agora, o maior problema, eu me lembro, que às vezes a gente pensa, hoje em dia, sobre disciplina de filho. Eu era menino pequeno, eu devia estar com 6 para 7 anos. E eu me lembro que eu toquei fogo num terreno. E eu morava numa casa lá do lado das Mangueiras, bem no alto. A gente chamava a casa de Deledinha, perto do barranco. E eu toquei fogo no terreno. E eu corri. E a minha falecida mamãe Belísia, foi ela, a irmã Wanda lá, né? Minha irmã era pequenininha, mas foram lá ajudar com água a apagar o fogo. E eu fiquei longe. Mas fui ajudar nada. Passou o dia, eu brinquei. Chegou a noite, escureceu. Eu fui tomar banho, não ficava sem tomar banho. Olhei, preparei a bacia, olhei para ver se não tinha ninguém, enchi de água. Falei, agora eu vou tomar banho. A hora que eu comecei a me esfregar com sabão, eu só vi que aquela mão segurou no meu braço
uma linda vara de marmelo, eu lembro só dessas palavras. Isso é para você aprender a ter responsabilidade. Veja o que você fez e você nem foi ajudar eu e a sua irmã. E aí, estava pelado, né? Bumbum de fora. Conheci, então inaugurei o que era uma varada. Nunca mais precisei. E aprendi a ter responsabilidades e assumir as coisas que faço. É uma disciplina no momento. Depois eu só ouvi assim: menino, eu vou acertar teu passo. Eu te acerto o passo. Pronto. Não precisava mais. A correção, ela é importante, porque ela faz parte da nossa vida. Mas existe um outro problema que eu preciso tratar com vocês. E desde já eu aviso que isso daqui não é para ferir suscetibilidades, mas eu preciso tratar desse tema com a igreja. Olhando a influência que está muito grande na vida das crianças e dos adolescentes. Entre outras coisas, os pais precisam conversar com seus filhos a respeito de um mal. Não importa o nome, é um nome que estão dando, muitos não aceitam, outros não aceitam, não importa, eu vou tratar com esse nome, mas eu vou mostrar o problema. A chamada ideologia de gênero. Ideologia é um conjunto de ideias próprias, de um grupo, de uma época, que traduz uma situação histórica, diz o dicionário Aurélio. Gênero é a realidade de como a pessoa se sente sexualmente e socialmente. A forma culturalmente que é elaborada de diferença sexual toma cada sociedade e ela se manifesta nos papéis atribuídos a cada um. A ideia dessa ideologia o que é? Que o sentimento tem a regra que determina o seu comportamento, independentemente do seu corpo. Na prática significa assim: o sujeito pode ter o corpo de um homem e ter a mentalidade de uma mulher, e vice-versa. A Bíblia fala algo para nós assim. Jesus disse em Mateus 19:4. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que fez no princípio, macho e fêmea os fez? Então Jesus mostra dois sexos. E a Bíblia também fala em Eclesiastes 7,19, sendo assim, eis a única conclusão a que cheguei: Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Ilusões são ideias. Ideologia é ideia. Então, o que a Bíblia diz, a ciência comprova. Ninguém nasce gay. Ninguém nasce desejando pessoa do seu sexo. Nem menina desejando menina, nem menino desejando menino. Para você ter uma ideia, um estudo que foi feito e publicado em agosto do ano passado, em 2019, uma análise genética de quase 500 mil de pessoas levou à conclusão, as universidades de Harvard e Massachusetts, que não existe um gene gay específico. Quase 500 mil. Quer dizer, sexo se define como a Bíblia narra, macho e fêmea. A ciência comprova isso. Gênero, na prática, a ideologia não pergunta o sexo, mas o que a pessoa sente. Qual é o seu gênero? Para eles, você pode ter um corpo, como eu disse, de fêmea, mas gostar de namorar meninas, ou outras coisas. Para eles, pode ter um corpo de macho, de menino, mas gostar de namorar meninos. Isso, então, como eu já expliquei nas outras mensagens, vem lá de Sodoma, aquilo que Belial causou. Belial, que é citado 26 vezes no Antigo Testamento, uma no Novo Testamento, Astarote 9 vezes. Então, tudo isso nos leva a seguinte: a percepção psicológica da pessoa, que é como ela se vê, como ela se sente. Eles costumam dizer: eu nasci no corpo errado, como se houvesse erro na criação. Para se ter uma ideia, em Nova York foram registrados 31 tipos de gêneros. Não era só macho e fêmea, 31 tipos. No Reino Unido, 70. Então a gente observa o quê? Muitas, eu vou dar alguns exemplos, eram muitos, eu separei alguns. Em Gênesis 6, 5, 6, diz assim: e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação de pensamentos do seu corpo era só má continuamente.
Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-se-lhe em seu coração. Como eu sempre ensino, imagens geram pensamentos, pensamentos geram palavras, palavras geram ações, ações se tornam hábitos e vícios. Então, quando ensinar a criança, temos que ensinar todas as coisas que são necessárias. E esse pensamento ideológico, ele tem gerado nesses últimos anos, o que eles chamam de disforia sexual de gênero dos adolescentes. Eu não tenho dados aqui do Brasil, mas na Escócia, por exemplo, houve um aumento entre 2016 e 2017 de 500%. Em 2010 a 2018 no Reino Unido, um aumento de 1000% desses problemas. De um menino se sentindo no corpo errado, desejando menina, e menina, da mesma forma, se sentindo no corpo errado e desejando menina. Então, um acréscimo muito grande nessa linha, essa faixa etária pequena. E esse exemplo vocês podem procurar na internet. Uma mulher chamada Eva Tiamat, ela não se sentia bem como homem. Veja bem, ela se tornou uma mulher trans. Depois ela tirou as 2 orelhas, porque ela não se sentia bem nem como mulher trans, e implantou o chifre, porque ela se via como um dragão. Se vocês verem na internet, procurar esse nome, vocês vão ver lá, sem as orelhas, e esteticamente foi feito lá com um chifre. Então são situações que é defendida como que a gente tem que engolir isso. E qualquer palavra depois nós somos homofóbicos, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu até porque já ajudei e já atendi gays e lésbicas, inclusive pessoas que estavam querendo se matar, e graças a Deus impedi que nenhum deles se matasse. Mas a questão é que nós temos que ensinar as crianças e os adolescentes o caminho de Deus. Um outro exemplo, que vocês vão encontrar também na internet, até 2018, Ceci Telfer, ele competia nas provas de velocidade como Craig, pela Universidade Franklin Pierce, em New Hampshire, nos Estados Unidos. Homem. O atleta de 21 anos decidiu mudar de gênero, porque ele perdia, né? Disputava com os homens, ele perdia. Ele decidiu mudar de gênero. E agora, como mulher, tem chamado a atenção pela quebra de recordes no campeonato universitário de atletismo americano. A primeira velocista trans a competir no atletismo universitário. E ele tem estado nas manchetes. E a maioria estão criticando. Por quê? Ora, um homem correndo com mulher, o que acontece? Ele vai ganhar todas. A sua estrutura física é muito mais avantajada. Jesus disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. As ideias têm que ser libertas. Nós precisamos orar. Jesus disse, oração em jejum, por uma casta de demônios. Eu creio que esse é o caso de nós estarmos orando e apresentando a verdade da palavra de Deus para tirar tudo aquilo que está oprimindo a vida dessas mentes. Porque as coisas começam com a ideia. Tudo vem pelos pensamentos. Quando se tem uma imagem distorcida, que é o que se defende, você tem que fazer aquilo que você sente, como você se vê. Deus não errou a genética e nem a anatomia. Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. E Deus valoriza o corpo, sim. O corpo que você tem é o corpo que Ele te deu. E Ele dá a cada um corpo e a mente. Ao homem Ele deu um corpo de homem, mente de homem. A mulher, corpo de mulher, mente de mulher. Tanto Ele valoriza o corpo, que na criação Deus formou um corpo. Na encarnação, Deus veio num corpo, se transformou em Jesus. Na cruz, Ele pagou pelo seu corpo os pecados do nosso corpo. Em Pentecostes, o Espírito Santo desceu para habitar o nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo. No arrebatamento, Deus vai transformar o nosso corpo, um corpo incorruptível, e estaremos no céu com a vida eterna. Isso eu expliquei naquela mensagem, o arrebatamento e o novo corpo. A imaginação e os pensamentos, as imagens distorcidas, elas precisam ser eliminadas. E mais importante, porque nós cremos que aquela promessa de Joel, Deus trará poder sobre a vida das crianças e dos adolescentes, quando ele diz, os jovens terão visões. Então Deus vai trazer, e isso é uma das coisas importantes que nós temos que dizer, a questão do batismo com o Espírito Santo na vida
das crianças e dos adolescentes. Eu sei que hoje nós estamos num tempo de pandemia, num tempo difícil, num tempo muito complicado. Mas há necessidade dessas crianças e desses adolescentes provarem o poder de Deus, provarem realmente o poder libertador do Senhor. O que acontece não é uma questão de nós ficarmos discutindo o que é certo e o que é errado, mas sim ensinar a palavra e levá-los a provar o poder de Deus. É através do poder do Espírito Santo que as crianças e os adolescentes podem ter a sua vida transformada, e é começando pela mente. Tanto que Paulo fala que ele temia que Satanás pudesse ter transformado a mente, corrompido a mente dos cristãos, e ele começa na infância. Começa tanto que um dos demônios que Jesus expulsou estava desde a infância tentando matá-lo, fazer com que ele se matasse. Então nós sabemos da nossa responsabilidade como igreja, nós sabemos da nossa responsabilidade de poder orar, jejuar por essas crianças, ensiná-los acima de tudo. E o nosso exemplo, ele é fundamental nisso, de demonstrar compreensão, de demonstrar amor, de poder orientá-los no caminho a ser seguido. Nem sempre a discussão e o confronto vão resolver o problema. É questão da oração e de nós orientarmos corretamente a palavra de Deus, para que haja uma libertação nessas vidas. Eu creio que a igreja está ficando apática e aceitando e assumindo todas as coisas, porque quando começa a tocar na nossa família, a gente acha que as coisas estão normais, e nós aceitamos o erro, e isso tem possibilitado que muitos possam estar caminhando a morrer sem a salvação. Jesus disse: de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E aquele que não nascer de novo, não entra no reino de Deus. Então nós temos uma missão difícil, mas Jesus também não prometeu que seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33, é a mensagem de Deus. Nós temos, e creio que pais, professores de escola bíblica, pastores, obreiros, e todos aqueles que amam a palavra de Deus, e querem, e nós cremos que essa geração que a gente colocou, uma geração que tem sido está sendo enferma, um número muito grande de suicídios, um número muito grande de envolvimento com drogas, um número muito grande de envolvimento com bebidas alcoólicas, e tantas coisas malignas, podem ser e têm que ser transformadas pelo poder do Evangelho. E é necessário que a gente pare de só olhar o bem-estar material dos filhos, das crianças, dos adolescentes, e olhar que existe uma alma que precisa realmente ser impactada pelo poder de Deus. Precisam receber o poder de Deus, e é esse poder que é libertador, que é transformador. Essa é a nossa responsabilidade, é a tua responsabilidade, é a minha, é a responsabilidade de todos aqueles que conhecem a palavra de Deus e que amam a Deus, e que amam acima de tudo as almas pelas quais o Senhor Jesus morreu na cruz. Então esta mensagem, dura possa parecer, por mais dura que possa parecer, é uma mensagem preocupante, de alguém que está preocupado de ver o rumo que as coisas estão tomando. E nós estamos ignorando e deixando as coisas correrem como se nada tivesse acontecendo. Então, fica aí o chamado, o desafio para nós, nossas orações, o nosso jejum. E também a nossa interferência de estar levando luz e compreensão para que essas pessoas possam encontrar o caminho verdadeiro que é Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro agora, pedindo a sua bênção, a sua graça pela vida das crianças e dos adolescentes. Meu Deus, ó Senhor, o Senhor tem visto, meu Deus, os ataques desses principados, dessas potestades, desses governadores e dessas forças espirituais do mal, levando, Senhor, essa geração, meu Deus, a ser escrava de tudo quanto é mal, nas drogas, na bebida, ó Senhor, na fornicação, meu Deus, sendo escravos deste mundo e do jugo de Satanás, Senhor, ó Deus, buscando as paixões da carne e achando que isto é viver a vida, que isso é desfrutar a vida, meu Deus. Eu oro para que o Senhor esteja despertando as mães, os pais, os
os professores de escola bíblica, os professores da escola secular, ó Senhor, esteja despertando os pastores, os obreiros, obreiras, os intercessores e todo o povo que te ama, ó Senhor, a levantar um clamor, a intercessão pela vida das crianças, dos adolescentes e dos jovens, Senhor, que tem desvirtuado a sua vida do teu propósito, tem esquecido, Senhor, ó Deus, e muitas vezes ignoram e não conhecem a realidade do poder de Cristo nas suas vidas. Eu oro por todos eles, Senhor, meu Pai, que o Senhor esteja estendendo as mãos e movendo essas pessoas, porque algo tem que ser feito por esta geração, Senhor. Nós não podemos ficar de braços cruzados, vendo as obras malignas, Senhor, ó Deus, destruindo famílias, destruindo uma geração, Senhor, de adolescentes e de jovens que muitas vezes acabam fazendo da sua vida verdadeiro trono do diabo, porque são escravos do mal, meu Deus. Eu oro em nome de Jesus Cristo, no poder do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.